todos, sejam todos bem-vindos. Saudades de vocês. Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui para continuar no nosso pique, né? Relembrar algumas coisas, aprender coisas novas. Não podemos perder o pique da nossa aprendizagem, tá, gente? Então, ó, hoje nós vamos falar, então, dos hidrocarbonetos. Na última aula, nós falamos sobre a classificação das cadeias carbônicas, vocês vão se lembrar disso. Falamos dos tipos de cadeia, aberta, fechada, aromática, né? Então, hoje nós vamos falar dos hidrocarbonetos. Nós já falamos em sala deles. Vamos falar novamente, ó. Nós vamos falar de 6 tipos de hidrocarbonetos. Então, preste bastante atenção. Primeiro, nós vamos falar dos hidrocarbonetos de cadeia aberta. Quais são eles? Ó, os alcanos, os alcenos, meu quadro é pequeno, vamos ver se cabe. Os alcenos, os alcinos e os alcadienos, ou simplesmente dienos. Ok? Então, os 4 são cadeia aberta. Você lembra que cadeia aberta é aquela cadeiazinha linear. Então, qual é a diferença entre eles? Então, presta atenção. Você viu que é o final do nome deles que é diferente. O que significa o sufixo ano? Então, escuta. Ano significa ligação simples. O que significa o sufixo eno? Eno significa ligação dupla. O que significa o sufixo ino? Ino significa ligação tripla. Não se esqueça disso. E o que significa dieno? Olha lá, o nome já diz. Se o eno é uma ligação dupla, o dieno vão ser 2 ligações duplas. Ok, meu povo? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, bater o olho, a cadeia é aberta, ótimo. Só tem carbono e hidrogênio, porque hidrocarboneto é isso. São compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Cadeia aberta, carbono e hidrogênio. Só tem ligação simples, alcano. Tem uma dupla, alceno. Tem uma tripla, alcino. Tem 2 duplas, alcadienos, tá? Como que a gente vai dar nome para eles agora? Então, no caso dos alcanos, por exemplo, vamos pegar esse alcano aqui, ó. Vou colocar os hidrogênios do jeito que eu ensinei a vocês, até completar as 4 ligações que cada carbono precisa fazer para ficar estável. Tá. Eu tenho aqui um alcano de 4 carbonos. Para dar nome, você vai precisar dos prefixos relacionados ao número do carbono. Então, a gente aprendeu lá que 1 carbono é met, 2 et, 3 prop, 4 but. Do 5 para cima é igual no futebol. 5 pent, 6 ex, 7 ept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Mais de 10 existe? Existe, mas é muito pouco colocado. 1 dec, 11, dodec, 12, a gente quase não usa. Então, aqui nesse caso, olha, você tem 4 carbonos. Eu acabei de falar que o prefixo de 4 é o but. Você identificou que é um alcano. Então, no final, você vai usar o sufixo ano. Então, você vai me falar que esse aqui, o nome dele é butano, que é o gás de cozinha que a gente usa. Tá? Butano. But, 4 carbonos. Ano, ligação simples. Agora, se eu te der um outro aqui, ó, vamos fazer um diferente. Ó. Esse daqui. Sua cadeia principal está aqui, a mais longa, se possível, a mais reta. Tem que escolher a mais ramificada. Se você tiver opção,
entre uma mais ramificada e outra menos, com o mesmo número de carbonos, escolha sempre a mais ramificada. Então, nesse caso aqui, quantos carbonos são? 4. De novo, but. Beleza. Ah, Patrícia, tem uma dupla. Se tem uma dupla, ela é eno. Aí, nesse caso, você vai ter que numerar a sua cadeia. Você vai numerar a sua cadeia começando pela extremidade mais próxima da dupla. Então, a sua dupla está mais próxima da direita ou da esquerda? Da direita. Então, eu vou começar a numerar daqui para cá, ó. 2, 3, 4. Então, a minha dupla está entre o carbono 1 e o 2. Eu vou pegar o número do menor. Então, o nome eu já sei que é buteno, certo? Posso falar buteno ou posso colocar assim, ó, eno. Ó, 4 carbonos, no carbono 1 eu tenho uma dupla. Aí o PAC recomenda essa nomenclatura. Essa de cima é mais antiga. Ok? Então, precisa numerar. Quando tiver dupla ou tripla, você vai, mesmo que você não tenha ramificação, você vai ter que numerar. Nesse caso aqui, vamos fazer um outro, ó. Ó, vamos fazer esse aqui. H3, H2, H3. Ó, marcando a cadeia principal. A cadeia principal está aqui. Beleza. Quantos carbonos tem nela? 5. Vou numerar. A tripla está mais próxima da direita ou da esquerda? Da direita. Então, vou começar daqui para lá. 1, 2, 3, 4, 5. A tripla ficou entre o 2 e o 3. Então, eu vou escolher o menor para eu colocar. O prefixo de 5. 5 vezes campeão. Pente. Então, esse aqui vai ser o pentino, porque ele tem uma tripla. 2 pentino, pode ser. Ou eu vou colocar o quê? Pente 2 ino. Ok? Ó, 5 carbonos. No carbono 2 eu tenho uma ligação tripla. Ou, vamos ver aqui o outro, ó. Vamos separar aqui, deixar esse espaço aqui por debaixo. Organizando. Vamos fazer esse aqui agora. Ó. Bati o olho, vi que só tem carbono e hidrogênio. Beleza, então é um hidrocarboneto. Tá, é um hidrocarboneto. Além de ser um hidrocarboneto, eu estou vendo que ele tem duas duplas. Se ele tem duas duplas, ele é um dieno. Eu vou numerar. Agora presta atenção, como são duas, se eu numerar daqui para lá, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter uma dupla no 2 e uma dupla no 4. Eu somo 2 mais 4, 6. Se eu numerar da direita para a esquerda, eu vou ter uma dupla no 1 e uma dupla no 3. 1 mais 3, 4. Então, eu vou escolher o que a soma der menor. Tá bem? Então, ó, somei para lá. Tinha um no 2 e um no 4. 2 mais 4, 6. Somei para cá. Tinha uma dupla no 1 e uma dupla no 3. 1 mais 3, 4. Então, eu vou preferir o menor. Então, ó, são 5 de novo. Pente. Pentadieno. 1, 3. Pentadieno. Ou pente 1, 3 dieno. Ó, 5 carbonos. No carbono 1 e no carbono 3 eu tenho duas duplas ligações. Ok? Então, são os 4 hidrocarbonetos de cadeia aberta. Existem hidrocarbonetos de cadeia fechada? Existem, claro que existem. A gente estuda 2 tipos de hidrocarbonetos de cadeia fechada. Quais são eles? São os
ciclanos e os ciclenos. Então, aqui, cadeia fechada. São os ciclanos e os ciclenos. Ó, agora já não tem segredo para vocês. Presta atenção. Terminou com ano, ligação simples. Terminou com eno, ligação dupla. Então, agora você vai bater o olho, você vai ver que a sua cadeia é fechada, só tem carbono e hidrogênio. Nesse caso aqui, só tem ligação simples. E nesse caso aqui, tem uma dupla ligação. Então, quando você olhar, por exemplo, para essa cadeia, ó, coloquei os hidrogênios. Você sabe que essa cadeiazinha aqui, fechada, pode ser representada desse jeito, não sabe? Cada vértice aqui do meu quadrado representa um átomo de carbono com os hidrogênios, com seus respectivos hidrogênios. Então, nesse caso aqui, ó, são 4 carbonos. Eu sei que é but. Ligação simples. Ano, butano. Sou Patrícia, mas butano não era cadeia aberta? Sim, butano é cadeia aberta. Para você me falar que a cadeia é fechada, você vai colocar a palavrinha ciclo antes. Então, você vai colocar o prefixo ciclo, o but e o ano no final. Então, ó, cadeia fechada, 4 carbonos, ligação simples. E se eu te der essa cadeia aqui, ó? Ó, H, H, H2. Ó, cadeia fechada. A cadeia fechada são quantos carbonos? 3. Posso representar essa cadeia desse jeito aqui, ó, com aquela duplazinha ali. Eu tô vendo que tem uma dupla, Patrícia. Então, dupla, põe na cabeça. É eno, tá? Terminação. Se a cadeia é fechada, você sabe que você tem que usar o ciclo antes. Quantos carbonos tem? 3. Qual que é o prefixo de 3? Próprio. Então, o nome desse aqui vai ficar ciclopropeno. Ok? Ó, cadeia fechada, 3 carbonos, uma ligação dupla. Ciclopropeno. Tá bem? Agora, todos esses hidrocarbonetos que nós falamos são hidrocarbonetos de cadeia normal. Nenhum deles que eu falei tinha ramificação. Mas eles podem ter ramificação? Podem. Nós chegamos a ver nas aulas as ramificações. Então, ó, se eu te der, por exemplo, esse hidrocarboneto, ele vai ter uma ramificação aqui, uma outra ramificação aqui. Então, vamos lembrar o que nós falamos, que são 2. Nós falamos o seguinte. A primeira coisa a se fazer. Então, você bateu o olho, viu que é um hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio. Certo, ótimo. Você vai lá e escolhe a sua cadeia principal. Sua cadeia principal tem que ser a mais longa e, se possível, a mais reta. Ótimo. Então, você vai lá e escolhe. Essa daqui, ó. Quantos carbonos tem nela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos na reta, tá? Então, o que acontece? Agora eu vou numerar minha cadeia principal. O mais importante nesse caso é a dupla. Então, a dupla está mais próxima da direita ou da esquerda? Da direita. Então, eu vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Tá. Então, eu tenho uma ramificação no carbono 3 e eu tenho uma ramificação no carbono 4. Todas as vezes que você for dar nome para a ramificação, lembra, você vai usar os mesmos prefixos relacionados ao número de carbonos, mas sempre com a terminação -il. Ramificação termina com -il. Se a sua ramificação tiver um carbono, ela se chama metil. Se ela tiver 2 carbonos, etil. Se for 3, propil, tá? Então, nesse caso aqui, a gente começa dando nome pelas ramificações. Essa ramificação aqui do carbono 3, ela tem 2 carbonos. Então, é o et. O nome dela é etil. Essa ramificação do carbono 4, ela tem 1 carbono. Então, como é que é o nome dela? Metil. Então, na hora da gente dar nome,
Eu gosto de colocar em ordem alfabética, mas você pode escolher ou ordem alfabética ou ordem de complexidade, que é o tamanho. Então, eu vou colocar, ó, 3-etil. Ó, no carbono 3 eu tenho um etil. 4-metil. No carbono 4 eu tenho um metil. Beleza, dei nome para todas as ramificações. Agora eu vou dar o nome da cadeia principal. Minha cadeia principal tem 6 carbonos. Certo? Qual que é o prefixo de 6? X. Então tá. X. A dupla está em qual carbono? No 2. X2N. Ou 2-hexeno. Também pode ser. Tá? Lembrando para vocês, quando eu tenho um metil, outro metil, ramificações iguais, você não dá nome separado. Você junta elas e fala, tem um dimetil. Se forem 3 metil, metil, é um trimetil, tá? Outra coisa que vocês vão precisar saber também é o seguinte, os compostos aromáticos, os hidrocarbonetos aromáticos que nós temos, os mais famosos, que a gente usa mais, são ó, o benzeno. O benzeno é aquele que tem um anel aromático apenas. A gente sabe que pode representar desse jeito, ou pode representar desse jeito, ou você pode representar com carbonos também, não é assim que a gente falou? Ó, são 6 carbonos, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Cada um com um hidrogênio. A maneira, qualquer uma das 3 maneiras aqui está correta. O benzeno. Outro que é muito famoso é o naftaleno. O naftaleno é o composto que a gente faz a naftalina, aquela bolinha branca que a gente põe na gaveta fedorenta para espantar barata. O naftaleno são 2 anéis aromáticos colados um no outro, que a gente aprendeu na aula passada, que são aromáticos de núcleos polinucleares, de núcleos condensados, tá? E além do naftaleno, a gente tem também o antraceno, que é famoso também. E o antraceno são 3 anéis condensados. Então, ele é um aromático polinuclear de núcleos condensados. Então, esses 3 é importante que vocês saibam, porque são substâncias muito comuns, aparecem muito. Então, dá uma memorizada neles. Combinado? Então, vamos encerrar por hoje. Façam as atividades. Qualquer dúvida, me chamem, que eu estou à disposição, tá? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.